E aí agora um ponto de reflexão, né, sobre essas questões, assim, de como que a gente se vê, na verdade, nas pessoas e como que as experiências das outras pessoas, elas servem pra gente também, né? Então, em relação a se impor, a gente se dá o respeito, mas a gente também cativa as pessoas para que elas possam respeitar. E não são então são diferentes estratégias, né, na verdade, que a gente precisa utilizar. E isso realmente só vem com a experiência, com o tempo. Mas a gente acaba aprendendo de outras pessoas. Assim, minha mãe trabalha na parte do executivo, de supervisão de uma empresa X aí. Então, por muito tempo, ela trabalhou viajando também. Então, era basicamente ela, o motorista, a estrada e o interior do sul baiano inteiro para dar conta, e muitos homens, muitos engenheiros. Mas, basicamente, assim, o que eu quero dizer é que a gente desenvolve as nossas próprias defesas, os nossos mecanismos ali, estratégias, para que a gente possa se preservar e ainda assim fazer com que o trabalho seja feito, porque afinal de contas isso é um indicador assim de competência que a gente realmente desenvolve. E aí, buscando esse gancho, né, sobre caminhos e sobre redirecionamento desses caminhos, né, os que a gente está acostumado a ver aí, a gente achou que seria interessante pensar sobre onde e como que a gente se articula enquanto mulheres, né? Então eu vou dar o exemplo aqui da I3E, Women in Engineering, que é uma das maiores organizações profissionais internacionais dedicada a promover mulheres engenheiras e cientistas, acho que Lívia até mencionou no começo, e inspirar meninas em todo o mundo a seguirem seus interesses acadêmicos em uma carreira em engenharia. Então, pensando em inspiração, em articulação, posicionamento, e tudo que diz respeito à grande tarefa que é redirecionar os costumes antigos, como vocês acreditam que nós, desde a formação, podemos nos consolidar em grupo e fazer com que essas atitudes possam reverberar para as próximas, né? Então, vocês podem usar esse momento para dar um conselho que gostariam de ter tido no início das suas jornadas acadêmicas. Eu gostaria de retomar uma coisa que a Erika falou também, que lá no começo, né, que ela me aconselhou, vou até usar também o que ela falou, de você chegar e falar assim, olha, não concordo, e depois explicar os motivos, né? Aí, nesse contexto, eu acho que é muito interessante para a gente ter essa postura, a gente adquirir conhecimento técnico, né? Então, eu acredito que o meu primeiro conselho, assim, seria você começar participando, desde a graduação mesmo, de projetos práticos mesmo, de extensão na graduação, e que você possa, tipo, adquirir o conhecimento além da sala de aula, colocar em prática, e ter toda essa construção técnica mesmo, sabe, ao longo da graduação. E aí, o outro ponto também que você comentou do I3E, né? Além do I3E, tem outros projetos aí nessa vertente também muito legal, que é justamente você tentar empoderar as mulheres com conhecimento, né? Tem um aqui na UFABC que se chama Engenheiras em Formação. E daí o intuito é você pegar e trazer todo o conhecimento técnico, não só técnico de sala de aula mesmo, teórico, mas como que eu uso tal ferramenta que está sendo utilizada na indústria? Ou, por exemplo, como que eu estruturo meu LinkedIn, por exemplo, para conseguir tal carreira em tal área. Então, é um conhecimento que é muito importante a gente passar para frente depois que a gente adquire, sabe? Então, acho que meu conselho vai muito nessas vertentes. É você adquirir o conhecimento técnico, você conseguir se consolidar para você ter realmente esse lugar de se impor e falar o que você pensa, e depois também você passar para frente esse conhecimento que você adquiriu, né? Como o projeto que você comentou do I3E, que é bem, bem bacana também, ou outros projetos aí que você possa passar para frente, porque eu acredito muito que o conhecimento, ele empodera a mulher, né? Então, acho que é muito por esse lado assim. A minha resposta vai ser bem parecida com a da Lívia, mas aí já trazendo também uma outra coisa. Eu estava lendo uma pesquisa há alguns dias, acho que foi até na Semana da Mulher, que as mulheres, elas, por mais que elas sejam qualificadas para um cargo, elas não se inscrevem porque elas têm medo de não serem qualificadas o suficiente para o cargo. Então, é uma coisa que eu estou mudando em mim, e eu acho que as pessoas deveriam, as meninas, né, deveriam começar a pensar nisso. Por exemplo, se você acha que você não tem o suficiente para a vaga, aplica para a vaga. Porque, assim, não é para mentir no currículo, porque, né, todo mundo sabe que isso é errado, mas, assim, às vezes a vaga coloca lá Excel avançado, AutoCAD avançado e inglês avançado. E ele não consegue um candidato que tem esses 3 requisitos. Mas tem você que tem um AutoCAD, Excel e inglês intermediário.
Eles vão te dar uma chance porque eles não conseguiram a pessoa que eles queriam. Se você não tivesse tentado, você nem saberia que talvez pudesse ter a chance. Então, assim, por mais que você se enxergue como não qualificada, você vai lá e coloca seu nome. Não custa, sabe assim, não custa dinheiro pra gente fazer isso. A gente vai colocar lá. Possa ser que eu conheço pessoas que fazem seleção e aí, às vezes eles falam assim, às vezes a gente recebe um currículo que não é bom para aquela vaga que a pessoa está aplicando, mas já é bom para uma outra vaga que a gente vai receber, que a gente vai abrir. Então a gente já transfere esse currículo. Se você nunca tentar, você sempre achar que não está bom o suficiente, que você precisa estudar mais inglês, que você precisa estudar mais AutoCAD, porque o seu conhecimento técnico não é bom, você nunca vai aplicar. Então aplique para o estágio, aplique para a bolsa de iniciação científica, vai aplicando. Você vai receber não, porque faz parte da estrada da coisa, mas você pode receber um sim de onde você não espera. Então, tenha seus conhecimentos técnicos, mas não tenha vergonha, nunca ache que não é suficiente. Talvez não seja avançado, mas pode ser intermediário e pode ser suficiente. Então, porque assim, homens fazem isso todos os dias. Homens fazem. A gente tem que começar a se empoderar e começar a fazer também. Porque aí a gente vai começar a disputar na qualidade técnica. Homens fazem isso, eles não se acham, eles se acham, na verdade, qualificados e não são. E a gente, as mulheres, a pesquisa falava justamente isso, as mulheres são qualificadas e acham o contrário. Então, elas se põem muitas barreiras. Eu ouvi também um podcast, que posso deixar aqui indicado para vocês, que é o Mano a Mano, do Mano Brown, com a Flávia Oliveira, que é uma jornalista negra de economia. E ela fala justamente sobre como foi difícil ela se tornar uma mulher falando de economia, sendo negra na TV Globo. Então, assim, é muito legal também essa discussão que ela traz. Inclusive, ela cita esse estudo que eu estou falando para vocês. E, por fim, se um dia você estiver na posição de selecionar, que seja para um estágio, que seja para uma bolsa de iniciação, uma bolsa de PET, eu acho que é bom a gente dar oportunidade para as mulheres. Não assim, se os currículos são equivalentes, você tem que olhar como equivalente e não colocar pesos e medidas diferentes por ser homem ou por ser mulher. Então, eu nunca cheguei nessa posição de selecionar, mas é uma coisa que eu criei para mim que, se um dia eu precisar, eu vou tentar colocar essa equidade de gênero, porque eu senti o quanto é importante que você tenha pessoas que lhe dê essa oportunidade. Então, a gente está aqui na basezinha, mas em algum momento a gente vai chegar, como a mãe de Luana, num cargo de executivo. Então, a gente vai ter que tomar decisão. Na hora que a gente toma essa decisão, como é que a gente vai tomar? Para a gente não reforçar esses costumes antigos. E sim, a gente já aplicar essas mudanças de pensamento que a gente está discutindo aqui. Lembrar que essa discussão, que esse debate, essas ideias, elas não iniciam junto com esse podcast e elas não finalizam junto com este podcast. Essas ideias, esses insights, essas discussões, elas precisam reverberar e elas precisam continuar sendo levadas para todos os ambientes que a gente está. Então, estratégia de articulação, como Lívia mencionou. Então, assim, adquirir qualidade técnica, adquirir conhecimento. Conhecimento, achei maravilhoso, até anotei aqui, porque é tão óbvio, mas a gente fala pouco. O conhecimento empodera a mulher. A gente se sente bem, a gente se sente capaz. E esse sentimento, normalmente, é o que falta para a gente botar o pé na porta e falar, não, eu tô aqui, esse lugar é meu, e assim, não tem ninguém que vai me dizer que não é, porque eu sei que é. Então, lembrar que tudo isso precisa continuar sendo discutido, levado, passado. As pessoas não têm obrigação de saber o que a gente sabe, mas a gente pode ter esse papel de levar informação para outras pessoas. E é dessa forma que a gente se articula enquanto todo mundo para poder criar essa realidade mais acolhedora, para criar essa realidade que vai ser cada vez mais nossa. Eu acho que, assim, tem uma coisa que minha mãe sempre fala, os nossos passos, eles vêm de longe. E eles não acabam por aqui também. Eu acho que é muito importante a gente se articular e se unir dentro da faculdade, porque a gente sabe muito que engenharia é solitária. Somos 3 mulheres em salas de 45 homens. Precisamos ser 3 mulheres unidas, porque assim a gente tem mais possibilidades lá na frente. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, se unir para conversar, para discutir. Então, por isso, eu gostaria de agradecer muito a vocês por responderem de forma tão excelente as nossas perguntas. E, para finalizar esse episódio, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final sobre a presença feminina na engenharia e a importância de inspirarmos umas às outras e, assim, abrir caminhos para que cada vez mais mulheres se sintam à vontade para ocuparem esses espaços.
Eu queria retomar também o que a Erika falou antes de falar a mensagem, porque eu achei muito legal, né, dela trazer, tipo, outra perspectiva do que eu tinha visto, assim, né, de que, tipo, assim, às vezes você não se sente tão capacitada, mas faz, sabe? Então, é algo que eu vou levar também para mim depois, e é muito interessante essa visão. E aí, eu acho que a mensagem que eu queria deixar é o que a gente já vem conversando, né, é que a gente realmente, tipo, mulheres vão lá e façam, independente, já pegando o que a Erika falou também, independente do que for, que vocês queiram estar, onde vocês queiram estar, tipo, façam, sabe? Não desistam do que vocês querem, ocupem os lugares que vocês querem ocupar, assim, sabe? Eu acho que é a mensagem que eu gostaria de deixar depois dessa conversa, dessa troca. E eu acho que eu também queria agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite do podcast. Achei a iniciativa de vocês nesse mês das mulheres muito legal. Então, acho que é isso. Muito obrigada e é isso, gente. Valeu. Eu também quero agradecer o convite, eu fiquei muito feliz. E a minha mensagem final também é isso. Se você quer estar, vá e faça, sim. Se sinta no direito de poder escolher. Se muitas mulheres vieram antes da gente lutar para que a gente tenha o direito de fazer isso. Então, deem valor aos passinhos que vieram lá de trás. E não se intimidem. Assim, criem redes de apoio com outras mulheres, admirem outras mulheres e não se intimidem, assim. O mundo é cruel, mas a gente consegue botar o pé na porta e fazer o que a gente quer fazer, sim. A gente precisa de esforço, mas a gente consegue. Então, a gente agradece nesse momento mais uma vez as convidadas pela disponibilidade e pelo interesse de estar aqui conosco na gravação do podcast Jogando Verde. E nosso agradecimento também a você que nos escutou até esse momento. Lembrando que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. Para continuar ouvindo o podcast, basta ficar atento ao nosso Instagram, @petambiental.ufba. Fique ligado e não perca nenhum episódio.